Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Bom, irmãos, a gente acabou de ministrar o louvor Caia Fogo do Céu e a gente precisa romper. O que é romper na sua vida? O que hoje falta para você romper o evangelho na sua vida? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu conversei com a Rose um dia desse. Falei, será que realmente o que eu faço para o Senhor é o certo? Será que realmente ser o líder é o certo? Será que entregar o melhor para o Senhor é ser o certo? Você já parou para pensar quantas coisas não acontecem na sua vida porque você ainda não rompeu? O que é romper, irmãos? Ah, romper, Jonathan, é o quebrar de alguma coisa? Não, irmão, é romper cadeias. Como assim romper cadeias? A gente vai falar sobre uma pessoa hoje, sobre um profeta. O nome dele é Ezequiel. Ah, Jonathan, quem é Ezequiel? Aquele irmão que toca bateria com a gente no Ministério de Louvor? Não, é o profeta Ezequiel. Aquele que foi escolhido para pregar a salvação de Israel. Mas como assim, Jonathan? Irmãos, nós vamos ver hoje um profeta que dedicou, a partir dos seus 30 anos, a vida em salvação do povo. Como assim, Jonathan? O que tem a ver com romper? Ezequiel rompeu a barreira dos limites na vida dele. Ah, como assim, irmãos? Ele rompeu a barreira dos limites. Primeiro, ele tinha seus 25 anos, foi levado cativo para a Babilônia. Nos seus 30, ele começou o seu quê? Seu papel sacerdotal. Começou a fazer suas funções ministeriais. Só que ele é muito diferente do profeta Jeremias, profeta do choro, aquele cara que chora, que é contrido. Ele não, ele já é aquele cara fervoroso. Aquele evangelho puro, genuíno, aquele vontade de pregar para você que se você se arrependa, para que o povo se convertesse. Para que ele estava fazendo isso, irmãos? Para que o povo de Israel pudesse romper a barreira do pecado, romper a barreira da idolatria, romper a barreira dos costumes da Babilônia. Para quê? Para que o poder de Deus pudesse vir sobre a vida deles. Mas como assim, irmão? Era para vir sobre a vida deles. A promessa do Senhor já estava feita, já estava dada. Vocês serão salvos. Porém, o povo era arredio, o povo não queria ser salvo. E eu vou começar a pregação lendo o capítulo 37 de Ezequiel. Para quem trouxe a Bíblia. A gente vai falar sobre o Vale dos Ossos Secos. Ah, Jonathan, por que a gente vai falar sobre o Vale dos Ossos Secos? Foi ali que ossos se juntaram, formou tecido, formou o corpo, e ali o Senhor provou que Ele voltaria para salvar Israel. E o que tem a ver, Jonathan, com a pregação do romper? Hoje, chama cada um aqui a romper a barreira do Evangelho. Para que esse Evangelho de filtro, eu sou o Evangelho do filtro que eu só posso tocar. Eu sou o Evangelho do filtro que eu só posso ajudar o meu ministério. Eu sou o Evangelho do filtro que eu não posso passar da porta da igreja para fora porque já tem alguém fazendo esse papel. Chegou o momento de você romper na sua vida ministerial. Como assim, Jonathan? Você não vai ser levita para sempre, você não vai ser músico para sempre, você não vai ser diácono para sempre, você não vai ser presbítero, você não vai ser pastor para sempre. Não vai ser evangelista para sempre. O Senhor te chamou para entrar em movimento para salvar vidas. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Como assim, Jonathan? Ide. Ezequiel fez o ide. E nós vamos ver aqui a partir do capítulo 37. E a palavra do Senhor diz assim. O texto, o início do capítulo começa assim. A visão de um vale de ossos secos. Você já parou hoje para imaginar um lugar com sequidão de ossos? Cemitério sem o devido caixão, lotado, cemitérios secos, ossos, perna, quadril, tudo jogado. Essa é a visão que Jeremias teve. Mas o Senhor, Ele não foi andando até lá. Jeremias foi transportado a ver essa visão. Ele era um homem que, ao mesmo tempo que ele estava pregando a palavra, ao mesmo tempo que ele estava pregando, ele estava vendo as visões do céu. Ele tinha
essa habilidade com Deus. Por quê? Porque ele vivia em espírito e em verdade. E a palavra diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e barulhos de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso com seu osso. Aqui, irmãos, ele não se juntava com o osso do William, não se juntava com o osso da Bia, não, ele se juntava com o osso do Jonathan. Cada osso se juntou com seu próprio corpo. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenará. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Porém profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, a vossa sepultura, e vos sair dela, o povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. A palavra está nos dizendo, irmãos, sobre um jovem que tinha 30 anos, fazendo suas funções sacerdotais. A gente vai ver no livro, se você pegar Ezequiel para poder ler, você vai ver que ele ficou com a língua presa, ele ficou mudo, ele raspou a cabeça, ele raspou a barba, ele passou 390 dias deitado do lado direito, em penitência ao povo de Israel. Ele passou 90 dias deitado do lado esquerdo, em penitência ao povo de Judá. Ele teve a morte da esposa como testemunha. E eu te chamo hoje, irmãos, trazendo um exemplo dele, para te perguntar, e faça essa pergunta para mim também: será que nós estamos realmente profetizando sobre os ossos secos que lá fora estão? Ou a gente está aqui, acomodado, sentado, movimentando a nossa própria carne? Por que eu falo isso, irmãos? Ele profetizou para uma nação. Como assim, Jonathan? Ele profetizou para o povo de Israel. As penitências que ele fez foi em prol de um povo. Aí eu trago para a gente, o que nós temos feito para que o povo do Brasil, o povo de Duque de Caxias, o povo do Jardim Gramacho, tenha e restabeleça os ossos secos que lá fora estão. Ossos secos, irmãos, não é somente a morte, é a depressão, é os males das doenças, do câncer, da insegurança, do roubo, da morte. Esses são um dos detalhes dos ossos secos que lá fora a gente tem que pregar o Evangelho. E eu vou trazer aqui alguns tópicos que vão fazer esse movimentar na sua vida. Nós somos a geração do movimento. Como assim, Jonathan? Levanta-se um movimento gospel, todo mundo se junta, vamos fazer festa, daqui a pouco aquele movimento morre. Depois se levanta outro movimento, aquele movimento morre.
a gente não está tendo a constância do Evangelho. Ele pregou o Evangelho, ele viveu o Evangelho, ele morreu pelo Evangelho, ele buscou o Evangelho, ele vivia em espírito e em verdade. E eu pergunto, qual a experiência que você teve com Deus nesse ano? Quais visões que você teve? Quantas vezes você falou em línguas? Quantas vezes você orou e alguém foi libertado? Quantas vezes você pregou o Evangelho e a pessoa foi liberta? Quantas vezes você foi lá fora, levou alimento, aquela pessoa queria mais e mais e mais do Senhor? Por que eu falo isso, irmãos? O pastor falou, Jonathan, tem como trazer a palavra? Até ontem eu não tinha a palavra, irmão. Porque eu falei, cara, o que eu posso falar se, assim, eu preciso expressar o que eu sinto. Isso serve para mim também, irmãos. Só que aquilo, a gente tem que se unir. Ezequiel aqui, ele passou sozinho, ele foi sozinho. Ele viveu na mesma época que Jeremias, na mesma época que Daniel. No livro você vai ver que ele fala sobre o profeta Daniel, mas ele sofreu os mártires sozinho. Hoje nós temos ID, Ministério de Louvor, Ministério de Jovem, Ministério da Mulher, os Ministérios dos Obreiros, irmãos que vão evangelizar. E a gente faz a grande pergunta, quantas almas a gente salvou hoje? Ah, Jonathan, preguei, não salvei ninguém. Mas você tem que continuar pregando, irmão. Uma vez você leva a semente, outra vez você leva a semente, outra vez você vai regar, você vai regando, ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer. Um dia ela vai frutificar. Pode ser que ela não venha para a igreja? Pode, mas você fez a sua parte. Como assim você fez a sua parte? Você rompeu os seus limites. Sabe por quê? Romper limites é o quê? Você vai lá fora, o primeiro embate que você tem, você volta. Ele não. Ezequiel fez o quê? Ele pregou, não dava certo, ele fazia penitência, não dava certo, ele continuava pregando, ele continuava falando, ó, Israel, se converta, porque o Senhor vai voltar. Tinha visão, falava com o povo, entregava no Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo habita em você, irmãos. Hoje ele se move no teu coração. Hoje ele faz o quê? Ele pulsa dentro de você. No momento que você fala assim, Senhor, eu aceito, quero viver esse Evangelho, quero dar o meu melhor para ti, o Espírito Santo ele começa a caminhar com você. Como assim, Jonathan? Caminhar? Ele caminha do seu lado, que o pastor explicou. Ele vai andando contigo onde você quer que for. Só que um detalhe, você não pode se desviar no caminho, porque o Espírito Santo vai permanecer parado. Por quê? Porque ele não vai deixar você se perder pelas coisas boas. O inimigo vai querer te levar para as coisas ruins. Você que é salvo, ou aquele que ainda não alcançou, Jeremias, Ezequiel, ele pregava, irmãos, e ele não tinha pena do próprio corpo. Você já imaginou você passar 390 dias deitado do lado direito? Na mesma posição, imóvel. Em prol de alguém, de alguma pessoa, de um bairro, de um país, ao qual você quer libertar? Você já pensou que Jesus veio, pregou o Evangelho, falou com aquele, ceou, mas no final ele morreu crucificado? E se ele tivesse parado? Se ele não tivesse rompido o medo? Se ele não tivesse rompido os seus próprios desafios a querer vencer? Muitas pessoas falam, Jonathan, eu não consigo romper, meu ministério não cresce. Já parou para conversar com o Espírito Santo para ver o que está acontecendo que o seu ministério não rompe? Eu tenho me feito essa pergunta todo dia. Senhor, eu preciso romper. Eu quero crescer. Mas tem algo ainda que falta. Falta o quê? A busca. A busca nas Escrituras, a busca no Evangelho, a busca no jejum, a busca de dobrar o joelho, a busca de levar uma palavra a quem precisa, a busca de dar o seu melhor, embora você tenha diversas outras coisas para dar. Às vezes nós temos um compromisso, temos alguma coisa, é importante, mas quando você para pensar, poxa, é obra de Deus, eu não posso falhar. Por quê? Porque o Senhor não falhou na cruz. Ele não deixou o dia da cruz passar para que você estivesse aqui hoje. No dia da cruz, no dia de crucificar, ele estava lá presente. A missão dele que foi dada para ele, ele cumpriu. Nós temos cumprido a nossa missão. E o primeiro item eu falo, se tivermos passos que eu digo, irmão, é caminhada de fé. O céu vai reagir em direção ao que estão em nossos corações. Como assim, irmão? Se você tiver fé, se você estiver movido pelo Espírito Santo, qualquer coisa que você ligar aqui na terra, o Senhor vai ligar lá no céu. E Ele vai fazer o mover. Se tem promessas na sua vida que você está esperando, elas já estão liberadas. Primeiro você tem que ter o quê? Passos de fé.
Que se você não tiver passos de fé, essas promessas não vão chegar na sua vida. Ah, como assim, Jonathan? As promessas elas já estão liberadas, irmãos. É como o povo de Israel. As promessas já estavam liberadas. Olha, eu vou salvar o povo. Porém, eles não estavam dando o quê? Passos de fé. Eu te chamo hoje, irmão, para começar a dar passos de fé. Aquela promessa que alguém falou para você, ou que o Espírito Santo te chamou no secreto e falou contigo, ela já está liberada para você. Mas você não acessou ainda por quê? Porque você tem que ter passos de fé. Caminhada de fé, irmão, é viver o sacrifício do Evangelho. Não adianta esse evangelho que pregam aí fora, que você vai entrar na igreja, você vai sair milionário, sua saúde nunca vai ser abalada, os seus vão viver para sempre. Isso é mentira, irmão. O evangelho é doloroso. É aquele evangelho que você prega, você toma marretada, toma cajadada, como a gente fala. Mas é esse evangelho que você tem que viver. Jesus veio, ele andou em carruagem, ele morou num castelo, ele comeu tudo do bom e do melhor? Não, irmão. Ele veio para pregar o evangelho para aqueles que queriam ouvir. Você tem pregado o evangelho para quem quer ouvir? O seu romper em fé tem sido em prol dos seus benefícios ou em prol da sua nação, do seu bairro, da sua família? Às vezes não tem ninguém liberto ainda na sua casa, porque você não deu passos de fé o quê? Senhor, eu quero que eu e minha casa sirvam ao Senhor. Às vezes você fala, não, Senhor, eu estou salvo, obrigado, eu vou para o céu. Não, irmãos. Não precisa ir lá na Europa pregar, não. Na sua casa tem pessoas que precisam receber a palavra do Senhor. Seus primos, seus tios, sua mãe, seu pai, sua família, seus amigos de escola, seus amigos de faculdade, seus amigos de trabalho. Eles precisam começar a o quê? Ter passos de fé. Para isso que a igreja está plantada no século 21, para quê? Para que a nação comece a ter o quê? Passos de fé. É o que está faltando hoje para que o nosso país cresça, para que a nossa economia cresça, para que possamos romper a barreira do inimigo que tem lá fora, do suicídio, da morte, do tiroteio, da bala perdida, de tudo isso. Por quê? Porque a humanidade está faltando o quê? Passos de fé. Levem isso para vocês. Comecem a ter o quê? Passos de fé. O segundo item é o seguinte. Às vezes você fala assim, pô, John, tá difícil. Gigante se levantou, gigante da depressão se levantou, gigante da doença se levantou, gigante da síndrome de Merielle, lá que a Rose teve, se levantou. Ah, o irmão se levantou no trabalho contra mim. Ah, o gigante é muito difícil. Ah, eu estava fazendo uma obra, a obra não anda, não tem dinheiro, fui mandado embora. Irmãos, eu pergunto para vocês, quem era Davi antes do gigante? Davi foi chamado para quê? Ele pastoreava as ovelhas, ele já tinha matado um urso, matado um leão, estava ali. Só que quando ele foi enfrentar o gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para quem? Para o Deus que ele servia, querido. Se hoje tem um gigante na tua vida, que ele está te derrubando, que ele está começando a te massacrar, você começa agora a olhar para o Senhor que habita no seu lar, que habita na sua vida, querido. Olhe para ele e foca assim, Senhor, Tu és maior, o Senhor é o Senhor dos exércitos, esse gigante ele não vai me derrubar, ele vai me promover. O promover é o que, querido? É você subir em fé, subir em verdade, subir em espírito. Para quê? Porque vai ter alguém perto de você que vai precisar dessa palavra. Por quê? Porque você já passou. Agora, se você não passar, se você não olhar para o Senhor, se Davi não tivesse olhado para o Senhor e falado assim, poxa, Senhor, Tu está comigo, vou pegar uma pedrinha aqui. Se ele não tivesse olhado, ele tinha feito como todo o exército de Israel. Ó, dá para mim não, não dá. Ele olhou para quem? Para o Senhor. Senhor, Tu estás comigo e você vai me ajudar a vencer esse gigante. Se eu já matei um leão, já matei um urso, quem é ele, esse incircunciso, para que eu não consiga derrubar? E uma pedrinha, irmão, derrubou o gigante e promoveu Davi. Davi virou rei de Israel. Se hoje tem alguma pedra no seu caminho, algum gigante, creia que o Senhor vai derrubar o gigante para quê? Para que você cresça. Se tem algum romper na sua vida ministerial, se tem alguma pedra de tropeço que colocaram, nesse momento ela está sendo tirada por quê? Porque o Senhor é maior do que o gigante que você serve. Ele é maior. Ele pode todas as coisas. Se você ler a Bíblia, todos os homens que de fé sofreram algum mal, participaram de alguma guerra, sofreram algumas aflições, eles padeceram por algumas necessidades, mas eles foram humildes em reconhecer que eles serviam um Deus todo-poderoso. Davi foi um deles.
Davi pecou contra o Senhor, mas ele se redimiu, ele falou, Senhor, que o Senhor não tire teu espírito de mim. Às vezes nós estamos pecando, nós estamos dando brecha e deixando o Espírito Santo ir embora. Ir embora do seu coração, embora do seu lar, embora da sua vida. Se tem algo que ainda não está caminhando, é porque o Espírito Santo está no meio do caminho. Volta lá, chama ele para andar com você de novo. Se o gigante começou a crescer, porque o Espírito Santo ficou para trás. Comece a olhar para quem tem poder para derrubar exército. Não comece a olhar para as dificuldades. As dificuldades, irmão, você vai viver ela a sua vida inteira. Mas se você olhar por Senhor, focar no alvo que é Jesus Cristo, você vai vencer com qualidade, com êxito. Mesmo na batalha, mesmo nas dificuldades, você vai vencer, irmão. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, 50 anos. Na hora que a tua vitória vir, você vai dar o hino da vitória, vai falar, eu venci o gigante que tinha na minha vida. Próximo item, irmão. O Evangelho não é anestesia para curadores. Ele é poder para transformar a sua vida e sua alma. Como assim, Jonathan? Você vê o Evangelho aí, gente pregando. Vem para a igreja que seu Mari vai ser salvo. Sua conta bancária vai encher de dinheiro. Vou te dar uma caneta aqui, irmão. Tu vai sair correndo aí, assinando um cheque de R$1.000, vai virar 1 milhão. Irmãos, pare de pregar o Evangelho anestesia. O Evangelho, ele é transformador. Como assim, Jonathan? Ele é transformador. Quem foi Saulo de Tarso? Perseguidor, matou, perseguiu cristãos, mas ele foi o quê? Transformado para pregar o quê? A palavra do Senhor. Através dele, igrejas foram constituídas, povos foram alcançados, pessoas foram salvas, por quê? Porque houve transformação de vida. Ele não viveu um evangelho de anestesia. Ah, estou aqui, glória a Deus, esse hino foi muito bom, passou da porta, seus males já voltaram, irmão. Por quê? Você viveu uma anestesia. 30 minutos de alegria, o seu dia, 24 horas depois, você não tem mais nada. Por quê? Porque você tem que viver o evangelho transformador. Eu vejo muitas pregações, eu acompanho muita gente, vejo muita gente falar. Já ouvi muita gente falando, não, irmão, lá na igreja não tem problema nenhum. Falei, irmão, então você está no céu. Se não tem problema, brother, se não tem problema, se lá está tudo bem, acho que tu já foi para a glória, o corpo ficou aqui, cara, só para testemunhar. Cara, a gente vive problemas o tempo todo. Pessoas passam naquela porta precisando não de anestesia, precisando do quê? De transformação. E você foi chamado para romper a barreira da transformação. Como assim, Jonathan? Você vem para a escola dominical, você estuda, você lê pregações, você vê os ensinos do pastor e você faz curso para quê? Para romper a barreira da transformação. Você está vivendo uma transformação na sua vida. Quantas pessoas aqui que entraram na igreja não sabiam nem manusear a Bíblia? Hoje já sabe o que é um capítulo, um versículo, o que é um livro, o que é novo, o que é velho, o que é Apocalipse, o que não é, quem é profeta, quem não é. Por quê? Você vive uma transformação diária. Mas para você viver essa transformação, viver em se romper na sua vida, você tem que o quê? Dar passos de fé e permitir que o Espírito Santo te guie. Que às vezes você está lá, não, o Espírito Santo é aqui, ó. Aqui está reto, está tranquilo, não tem ninguém, mas o Espírito Santo quer que você dê a volta em todas as cadeiras. Não, Espírito Santo, é muito difícil passar por tudo isso aí. Vamos ali, cara, ali é melhor, ali vai ser, não, vou por aqui. Quando você chega na metade, você queria bem estar voltando lá pelo caminho que o Espírito Santo te deu. Mas é o que? Você vai sofrer as consequências do caminho. Davi tinha tudo para ser o melhor rei de Israel, porém ele pecou no meio do caminho. Quando ele viu que ele pecou, o que ele fez? Foi lá buscar quem? Senhor, não tira o espírito de mim, não posso viver sem o Senhor. Ele foi lá se redimir, por quê? Porque ele tinha errado. Se você hoje tem alguma coisa que você errou na sua vida, se você está precisando de transformação, chegou a hora do quê? De você romper a barreira do medo e se confessar com o Senhor. Qualquer coisa, do pequeno ao grande, chegou a hora de você se confessar com o Senhor. Não é chegar, Jonathan, eu fiz isso. Não, irmão, se conserta com o Espírito Santo para que ele volte a habitar na sua vida primeiro. Se você conhece alguém fora da igreja que precisa de uma palavra dessa, leve essa. Você quer viver transformado? Converse com o Espírito Santo a partir de agora, querido. Por quê? Porque ele anda com você. Jesus Cristo morreu na cruz, subiu, mas ele deixou o Espírito Santo para você, querido. Você não vive sozinho. Jesus não veio para passar uma temporada, ele veio para quê? Para fazer história na sua vida. Ele não veio passar férias. Ó, vou lá
lá na terra passar férias. Estou a fim de passar férias lá, mas, Senhor, me dá um martirizinho para me sofrer aí, porque é só para dizer que... Não, irmão, ele veio com propósito. Propósito de quê? De te salvar, salvar sua família e sua descendência, querido. Tua descendência está salva através de você. Basta o quê? Você ter passos de fé. O quarto, querido, acho que é o item mais difícil. Você ser grato pelas pessoas que te ajudaram a crescer, tanto na dificuldade como nas horas boas. Às vezes você fala, pô, Jonathan, como assim? Você já agradeceu Deus por ter enviado Jesus para que você estivesse aqui hoje? Você já agradeceu o esforço da sua mãe e do seu pai para que você estivesse vivo hoje? Você já agradeceu os esforços dos seus professores para que você tivesse um ensino hoje? Você já agradeceu o esforço daquele que te empregou, daquele que te deu um emprego para que você tivesse um mantimento na sua casa? Você já deu hoje, graças a Deus, que a sua esposa, a sua filha ou o seu filho estão com saúde, porque o Senhor permitiu isso na sua vida? Seja grato, querido. Agradecer não dói, não quebra a mão. Seja grato para aqueles que te promoveram, para aqueles que te ajudaram a te impulsionar. Às vezes nós estamos lá na dificuldade, vem irmão, dá a mão, não, vamos junto, vamos junto. Quando você começa a andar junto, você esquece o irmão lá atrás. Você está lá no teu emprego, você é jovem aprendiz, está difícil, vem alguém, estende a mão para você, vê potencial em você, você cresce, a primeira coisa que você faz, você esquece de quem te promoveu lá atrás. Às vezes você esquece dos ensinos que teu pai deu, que a sua mãe deu, que foram bons para você, mas você esquece. Às vezes você esquece de uma palavra que a sua esposa, sua namorada, sua noiva te deu, que te incentivou, mas você esquece de agradecer. Isso eu falo, irmão, por quê? Porque o evangelho de hoje é ingrato com o que o Jesus Cristo fez nas nossas vidas. A gente anda pregando o evangelho da prosperidade. Só que o evangelho que a gente tem que pregar é o quê? O evangelho da libertação. A prosperidade, ela vem por quê? Porque o Senhor te permite ter saúde, para que você trabalhe, para que o seu lar e suas coisas sejam mantidas. Tudo que você tem hoje pertence ao Senhor. Se um dia Ele falar assim, me devolve, como fez com Jó, você tem que dar graças a Deus e devolver. Porque Ele te permitiu administrar. Se hoje você tem filho, você tem esposa, você tem mãe, tem pai, você administra a felicidade dessas pessoas. Porque o Senhor te permite e te deixa administrar isso. Ah, como assim, Jonathan? Tudo que você viveu antes do Evangelho, você jogou fora. Tudo que você viveu a partir do Evangelho é tudo que Deus o quê? Desenhou e escreveu para a sua vida. Se hoje você alcançou algo melhor, se hoje você tem instrução, se hoje você começou como obreiro e hoje é pastor, é diácono, é presbítero, é outra função na igreja, é secretária, é porque primeiro alguém morreu na cruz para que você estivesse aqui e alguém acreditou que você poderia alcançar algo maior na sua vida. Só que aquilo, irmãos, tem que vir de você. Se você quer crescer hoje, Jonathan, meu ministério não rompe, porque você tem que acreditar em você. Houve-se uma fala do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, ele falou assim, a pessoa perguntou para ele, a entrevistadora, por que você se acha o melhor do mundo? Ele falou o seguinte, se eu não me achar o melhor do mundo, quem vai achar? Se você não se acha melhor no que você faz, melhor no que você quer fazer, as barreiras não vão se romper na sua vida. Jonathan, eu quero ser o Masterchef, eu quero ir lá. Se você não acreditar que você vai romper essa barreira e vai alcançar, você não vai chegar. Jonathan, eu quero muito trabalhar na aeronáutica, eu quero pilotar avião, mas se você não se permitir a romper essa barreira, você não vai chegar lá. Quantos sonhos estão aqui reunidos, quantas coisas o Senhor sabe de cada um de vocês, quantas coisas Ele já liberou, porém você ainda não rompeu. Não rompeu por quê? Por causa do medo, pela incerteza. Quantas pessoas eu conheço, irmãos, que tinham um emprego fixo, trabalhavam, mas tinham um sonho. Não, eu quero sonho, esse é meu sonho, cara. Largaram tudo e deu certo. Principalmente por quê? Porque reconheceram que Deus permitiu que ele fizesse isso. E outra, honrou. Honra é algo que você tem que dar para o Senhor. Por quê? Porque se você dá honra a Ele, Ele vai te dar crédito aqui na terra. Crédito de quê? Para que você cresça em espírito e em verdade. Se hoje o Espírito Santo te permite caminhar aqui na igreja, caminhar no seu ministério, na sua faculdade, onde for, é porque o Espírito Santo o quê? Ele vê confiança em você. Se você hoje tem um cargo
na igreja, seja ele qual for, honre seus compromissos, honre com o que você prometeu para o Senhor. Às vezes a gente para, pô, pastor, não vou poder dar escola dominical não. A gente tem essa função, ele deu essa função para a gente. Mas eu fui e falei para ele, pô, não dá hoje. E ele aceitou. Então a gente tem que o quê? Honrar as coisas que Deus te deu. Se você não tem vontade e nem aptidão, não faça. Às vezes eu já vi pessoas, você vai pregar lá na África, testemunho, o cara foi para a África, vendeu tudo, foi para lá. Chegou lá, passou fome, foi preso, voltou. Por quê? Porque não era o romper dele, não era a hora dele, não era o que ele precisava fazer. Então eu convido hoje a igreja a romper em fé. Em fé, passos de fé. Cada vez que você botar um plano na sua vida, bote fé. Ezequiel fez o quê? Ele botava fé no que ele fazia. Ele tinha visões, por quê? Porque o Espírito Santo permitia a ele, Ezequiel, olha o que vai acontecer. Ele viu o antes, o agora e o depois. Ele poderia fazer isso. Por quê? Porque ele vivia em espírito e em verdade. Chamo hoje vocês a ficarem de pé, a gente fazer uma oração no romper. Quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração e aquele desejo, aquele sonho, algo que você ainda não alcançou, algo que você precisa, eu quero que você agora comece a falar com o Espírito Santo. Esqueça o irmão que está do seu lado, esqueça aquela pessoa que você está chateada, qualquer coisa que aconteceu no seu trabalho, qualquer doença que está sobre você, qualquer enxaqueca, qualquer coisa, comece a entregar na mão do Senhor o seu romper. O que falta para você romper na sua vida? O que falta romper na sua história? O que falta romper no seu ministério para que você comece a propagar o Evangelho? O que falta fazer para que você possa se manifestar no reino? Eu quero que nesse momento você comece a falar com o Espírito Santo, porque é Ele que vai começar a levar as suas petições para o Senhor. É Ele que vai começar a levar e que vai começar a derramar resposta. Já vimos aqui que poder de cura já foi liberado através de vidas aqui, querido. Nesse momento, se tem alguma enfermidade, se tem algo que está te deixando triste, entristecido, está com medo, Senhor, o que vai acontecer nesse momento? Se você tiver passos de fé, a cura está chegando na sua lar, está chegando na sua casa, está chegando no seu corpo, está chegando na sua enfermidade, ela está sendo liberada agora. Se você crê que o Espírito Santo tem poder, Ele vai fazer um mover na sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nessa noite, Senhor, te pedimos, Pai, que o Espírito Santo possa levar nossas orações a Ti, Senhor. Que possa subir como cheiro suave, Senhor, as suas narinas, Senhor. Que Tu possa derramar, Senhor, o poder do romper sobre vidas, Senhor. Que a fé aqui seja aumentada em 70 vezes mais, Senhor. Que as pessoas possam querer ter, Senhor, intimidade contigo. Espírito Santo, que Tu possa tirar qualquer impedimento, qualquer rancor, qualquer amor, Senhor. Que Tu possa derramar unção, bênção, Senhor. Que Tu possa derramar forças para lutar, Senhor. Vencer os gigantes das nossas vidas, Senhor. Pai querido, vai movimentando o Espírito Santo em cada coração, Senhor. Que essa igreja possa sair daqui hoje, Senhor, com a certeza que se o romper em fé acontecer, coisas boas virão sobre essa igreja, pessoas serão convertidas, esse bairro será salvo, pessoas que estão com o casamento destruído será reconstruído pelo poder do Espírito Santo. Se tem pessoas que estão entregando a vida para o suicídio, nesse momento o Espírito Santo estará tocando. Por quê? Porque está levantando pessoas aqui para o romper em fé, romper o seu ministério, romper as suas dores, as suas dificuldades, Senhor. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Tome o seu assento em nome de Jesus. Você me ajuda a cantar um hino antigo, irmão? Hã?